Criamos a época da produção veloz, mas nos sentimos enclausurados dentro dela. A máquina que produz em grande escala tem provocado a escassez. Nossos conhecimentos fizeram-nos céticos, nossa inteligência empedernidos e cruéis. Pensamos em demasia e sentimos bem pouco. Mais do que máquinas, precisamos de humanidade. Mais do que de inteligência, precisamos de afeição e doçura. Sem essas virtudes, a vida será de violência e tudo estará perdido. Olá pessoal, eu sou o professor Duarte e na aula de hoje nós vamos falar sobre um tema muito interessante e que abrange grande parte do planeta. Você já sabe? Esse tema é a indústria. A indústria se caracteriza pela transformação inicial da matéria-prima em algum tipo de produto que pode ser comercializado e serve para fazer alguma coisa. Bom, a indústria, ela se desenvolveu ao longo do tempo. Indústria é a arte de transformar, em primeiro lugar. Bom, falaremos na aula de hoje sobre o contexto industrial no mundo. O tema indústria é sempre muito comentado. Sobre isso, falaremos sobre os tipos de indústria. Quais são os tipos de indústria, para que servem, com que se trabalha, ou seja, a indústria é hoje um tema central dentro de qualquer economia mundial. A indústria, ela representa boa parte da economia. Você sabe qual é o setor ligado à indústria? Adivinhou quem falou secundário? O secundário é o setor de população que trabalha especificamente com a indústria. Então, não se esqueça, quando eu estiver falando de setor secundário, eu estou falando de indústria. Agora, quais são os tipos? O primeiro tipo são as indústrias de base. Indústria de base é, ou também, por alguns chamada de indústria pesada, indústria de base ou indústria pesada. Bom, elas são caracterizadas por serem indústrias de transformação primária de qualquer matéria-prima. Ou seja, quando você extrai qualquer matéria-prima da natureza e faz com que essa matéria-prima seja transformada num produto utilizável por outra indústria ou pela população, eu chamo isso de indústria de base. Essas indústrias de base, elas são, por exemplo, acompanhadas por setores normalmente extrativistas. Por exemplo, o setor de exploração de